Seguinte, sábado não dei aula para vocês, tá? Eu não tinha como dar aula para vocês na situação que eu tava. Eu dou aula dia de sábado normalmente. Eu vou voltar essa semana, a gente já volta para nossa rotina normal. Hoje já volto para minha rotina extremamente normal. Segunda-feira também não consegui produzir nada com o pessoal de segunda. Tá? Mandei mensagem para eles. Como vocês no sábado também não deu para produzir. A minha aula quarta-feira teve que ser gravada. Eu não gosto de aula gravada, eu gosto de aula ao vivo. Eu vou falando ao mesmo tempo e os alunos vão tirando dúvida. Claro, quando eles querem tirar dúvida. Certo? E aí depois a gente dá prosseguimento. A aula de vocês é continuação de um assunto que não foi finalizado. No caso gráfico de misturas e substâncias. Eu vou finalizar esse assunto. Eu vou falar agora, finalizar falando de densidade, algumas características de substâncias e a gente fecha esse bloco. Depois eu vou até abrir o livro para ver qual é o próximo tema que eu tenho que falar com vocês. Porque essa semana eu também vou montar o roteiro de atividades para o mês, para a gente saber o que é que a gente vai fazer esse mês. E vou organizar também as datas. Marquei até ali no meu mural para me organizar nesse quesito. Minha vida está uma zona. E o seguinte, a gente já falou de um bocado de coisa aqui, ó. A gente está fazendo um super resumão, fazendo todo o conteúdo, né? Falamos de transformação da matéria, o que é transformação física, o que é transformação química. Mostramos a representação de um gráfico químico, como ele acontece, os principais símbolos que a gente pode encontrar. A gente falou sobre como é a diferença de mistura para uma reação química, tá? E quais as características a gente evidenciam a reação. Falamos das leis ponderais, as principais, que é a de Proust e a de Lavoisier. E falamos um pouquinho sobre as teorias de Dalton, nas quais a gente utiliza para a formação dos elementos químicos. A gente falou dos efeitos térmicos que são relacionados à liberação e absorção do calor, que é exotérmico quando libera e endotérmico quando absorve. Falamos das características de substâncias e misturas. Substâncias é um elemento simples, né, que tem pontos de fusão e ebulição, que tem propriedades físico-químicas constantes. E aí temos substâncias que podem ser classificadas como simples e compostas. Tá? Falamos do que é alotropia, demos 2 exemplos de alotropia. Falamos sobre misturas e qual a diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea, que ela faz referência às fases que apresentam. Tipo, água e gelo, apesar de ser o mesmo elemento, apresenta 2 fases então heterogênea. E por último, a gente está falando dos gráficos relacionados às substâncias e às misturas. Tá? Esse aqui é o foco que a gente precisa fechar. O que é que tem de importante nisso daqui? Cara, quando estou falando de gráfico de misturas e substâncias, a gente tem que entender que, levando as características do que a gente falou, elas vão interferir diretamente no entendimento do gráfico. Eu tenho esse gráfico simples aqui, eu vou ampliar ele. Ele vai representar, basicamente, uma primeira observação sobre o que é substância, sobre o que é mistura. Tá? E aí, a gente tem que ter, na base desse gráfico aqui, entender que ele vai representar as fases da água e as suas mudanças de fase. Da água não, desculpa, de qualquer elemento químico. A gente acaba falando da água porque a água é um elemento mais comum, mas as temperaturas já mostram que não é da água. Então é o seguinte, toda vez que vocês verem esses gráficos, esses pontos de interseção do início de reta, eles vão fazer referência aos pontos iniciais de fusão e o ponto inicial de ebulição, respectivamente, né? Sempre o primeiro e o segundo. O de baixo, sempre fusão, de cima, ebulição. E aí a gente consegue meio que distinguir qual é cada um desses elementos no seu estado. Quando a gente tem um elemento na primeira partezinha aqui nesse primeiro texto, ele vai ser encontrado no estado sólido. Tá? Por que no estado sólido? Porque ele vai estar literalmente dado. Vai ser naquele estado de matéria que ele vai estar sólida. E aí quando ele acha o primeiro ponto dele, que é o ponto de ebulição, ele entra nesse processo aqui, ele entra no processo de conversão, onde a temperatura ela fica constante, porque nesse ponto está sendo passada, a substância está sendo passada do estado sólido para o estado líquido. Então ele apresenta exatamente as 2 formas nesse ponto. Acontece que só depois que todo o sólido ele é transformado em líquido, só depois que todo o sólido sofre a fusão, é que ele passa para o próximo estágio, que é desse ponto aqui, é simplesmente não haver mais substância sólida e a gente ter apenas a substância líquida. Tá? E aí, a substância líquida ela pode ser aquecida a determinada temperatura, como no caso aqui 2230, e ela chega nesse segundo ponto aqui de interseção, que é onde a substância larga de ser somente líquida e ela começa a sua transição para o vapor ou para o estado gasoso. E aí ele vai ficar por um determinado tempo até que todo o líquido vire gás, e aí esse gás ele vai continuar a subir a sua temperatura, certo? Tem limitações. Então,
Todo gráfico que vocês verem, eles vão ter esse esquema que vocês estão vendo. A inclinação sólido, essa reta é a mudança de estado físico. Como é uma substância, é uma solução simples, não é uma mistura, né? É uma solução. O seu ponto de fusão ele vai ser sempre constante. Quando todo sólido virou líquido, ele vai inclinar novamente e vai sair agora do líquido para o gasoso, tá certo? E ao sair do líquido para o gasoso, ele vai manter equilibrado para fazer essa mudança do líquido para o gasoso. Depois ele volta novamente para chegar no estado gasoso. Então, esse gráfico de cá é ele que representa basicamente como vai acontecer todo esse processo. Tá? É nisso daqui que vocês conseguem visualizar e ver como acontece esse processo. E lembrando que esse aqui é um gráfico de uma substância pura. Quando a gente fala o gráfico de misturas, aí nesse gráfico de misturas a gente precisa estar atento porque a gente pode ter 3 tipos de gráficos. É o que eu vou buscar aqui agora para a gente visualizar. Tá? Temos o gráfico, que é um gráfico padrão. Pegar esse aqui mesmo. Tem um gráfico que chamamos de gráfico padrão de mistura. É esse de cá. É uma mistura comum. Tá? Eu vou botar aqui, mistura comum. O gráfico de mistura comum, ele vai ter essa variaçãozinha aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui, ó. Tanto no ponto de mudança do estado sólido para o líquido, quanto no ponto de mudança do estado líquido para o vapor, elas não serão retinhas, como é, por exemplo, nas substâncias. Quando é mistura, significa que tem mais de um elemento, esse ponto de fusão e ebulição, eles vão ter uma leve inclinação, ele não vai ser uma temperatura constante, ele vai subir pouquinho em relação a isso. Por que isso acontece? Porque justamente uma das substâncias ela vai evaporando, e quando ela vai evaporando com maior velocidade, a outra vai ganhando essa temperatura extra, ela vai tentando equilibrar para esse ponto de temperatura dela. Tá? E aí a gente chega nessas variaçõezinhas. Tá? Isso é o mais comum. Apesar de termos os gráficos de mistura, onde temos a variação da fusão e da ebulição, a gente também pode ter a representação de 2 gráficos que estão relacionados a misturas eutéticas e azeotrópicas, como nós falamos. Tá? Então, como a gente visualiza uma mistura eutética? E a mistura eutética, cadê a imagem? Pegar a imagem boa aqui. Mistura eutética. Cara, achar esses gráficos é muito chato, velho. Pronto. Achei um gráfico bonzinho pra gente. Temos a mistura comum, agora a gente vai falar das misturas eutéticas. A mistura eutética e a mistura azeotrópica, elas apresentam características de substâncias puras, só que apenas em uma situação, ou no ponto de ebulição ou no ponto de fusão. No caso da mistura eutética, ela vai aparecer uma variação no ponto de ebulição delas. E o ponto de fusão, ela se mantém constante, tá? Então, observa aqui na mistura eutética, a gente vai ter esse gráfico. Todos seguindo exatamente a mesma ideia, os mesmos gráficos que a gente está conversando aqui. Qual a diferença? A diferença é que simplesmente, ó, na mistura eutética, o ponto de fusão ele é constante e apenas o ponto de ebulição é que ele vai variar. Observa que ele tem aqui ó, uma subida de temperatura no ponto de ebulição. No caso, não fica um ponto de ebulição, fica uma faixa de ebulição, certo? Você pode ver que tem esse aumento de temperatura. Quando isso acontece aqui, ó, quando temos essa variação, né, esse ΔT aqui grande, né, aqui, esse ΔT, significa que simplesmente ela é uma submistura eutética. Ponto de fusão constante, ponto de ebulição varia. A outra nós chamamos de mistura azeotrópica. Então a mistura azeotrópica, quando é que acontece? A mistura azeotrópica é justamente
o oposto da mistura eutética. No caso dela, o ponto de ebulição ele é constante e o ponto de fusão é que vai ter aqui, ó, uma variação de temperatura do seu ponto inicial ao seu ponto final. São dois casos especiais, tá? Então aqui, ó, vai ter um ΔT. Tá? Vou fazer bonitinho aqui. Vai ter esse trechão aqui. Isso aqui vai ser um ΔT. Então, a variação de temperatura. Então, quando a gente tiver uma variação onde a temperatura de ebulição varia e a difusão permanece constante, a gente chama de mistura eutética. Quando acontece do ponto de fusão variar e de ebulição ficar constante, a gente chama de mistura azeotrópica. Tá certo? Pronto. Essa é a informação muito importante para a gente nesse contexto. Dando continuidade aqui, a gente vai falar agora de uma outra característica, né? De alguns esclarecimentos. Eu acho que eu já falei, eu vou repetir. Esclarecimentos necessários. Quando eu falo esclarecimentos necessários, gente, eu estou querendo trazer para vocês algumas definições de alguns temas sobre isso. Como assim? É porque quando a gente vai trabalhando com esse conteúdo, alguns pontos nós precisamos deixar mais claros para poder perceber do que a gente está falando. Tá? E aí são definições. Eu só vou trazer algumas definições e de forma muito rápida para vocês. A primeira definição que eu vou trazer é a definição do que é calor. Tá? E o que a gente vai falar que é calor? Nada mais é do que a transferência de energia de um corpo para outro. Tá? Transferência de energia de um corpo para outro. Certo. Como é que isso acontece? Pensa comigo aqui. Ó. Eu tenho um corpo, certo? Eu vou duplicar esse corpo. Eu queria mudar a cor dele. Será que eu consigo mudar a cor? Não consigo mudar a cor. Eu tenho esses dois corpos. Um corpo, ele tem uma temperatura de, sei lá, 20 graus Celsius. E o outro corpo tem uma temperatura de 60 graus Celsius. O calor, o que é o calor? O calor é a energia que vai sair do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, essa mudança de energia, essa transferência de energia do mais quente para o mais frio, é isso que nós chamamos de calor. Tá? Então, isso é calor. Acontece que depois de determinado tempo, esses corpos eles entram no que nós chamamos de equilíbrio térmico. Tá? Vou botar aqui. Então, depois do tempo, eles entram no que nós chamamos de equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Basicamente, é quando dois corpos, num determinado ambiente, tudo controlado, igualam a sua temperatura. O que significa isso em relação a esse teste que nós estamos fazendo? Acontece que essa transferência de calor, ela vai acontecendo até um ponto onde simplesmente os corpos igualam sua temperatura. Então, esse aqui que tinha 20, como está recebendo calor, sobe. Esse que tinha 60, como está perdendo calor, desce. E aí podemos dizer, por exemplo, que os dois chegam a 40 graus Celsius. Quando chegam em 40 graus Celsius, o que acontece? Não há mais troca de calor e os dois corpos entraram em equilíbrio térmico. Tá? Então, quando a gente fala de equilíbrio térmico, a gente está falando disso de cá. Um outro termo que a gente precisa ter clareza é o termo de temperatura. O que significa temperatura? De forma bem simples, é quando dois corpos quando é a medida da energia cinética que envolve
Energia cinética das partículas do corpo. Certo? Vamos lá, ver se eu acho aqui a imagem para um conceito de temperatura boa. Conceito de temperatura. Imagem. Aqui. Uma imagem boa para a gente ter o conceito de temperatura é isso daqui. Observa aqui. Como a temperatura é medida de energia cinética das partículas do corpo, o que significa? Quanto menos elas se mexem, menor a temperatura. Quanto mais elas se mexem, maior a temperatura. Tá certo? Então, é isso daqui que a gente consegue definir. Quando menos se mexer as partículas, elas mais juntas vão ficar. E aí, ao ficar cada vez mais juntos, eles tendem a ter uma formação sólida. Temperatura baixa, a formação fica sólida. A partir do momento que você vai jogando energia lá, que a temperatura, que as partículas, elas vão começando a se mexer, né? Que vai produzindo essa energia, ela vai começando a se mexer lá dentro, elas vão começar a se desprender uma da outra e se movimentar de forma mais frenética. Ao ter movimentação frenética, elas acabam se desprendendo e aí acabam mudando o seu estado físico, né? Sai do sólido para o líquido, se joga mais energia, aumenta a sua cinética e sai desse estado físico do líquido e vai virar o gasoso, como nessa representação. Então aqui é o tipo de componente que a gente vai ter uma baixa temperatura, né? Um composto de baixa temperatura apresenta baixa energia cinética. E o composto de alta temperatura apresenta uma alta energia cinética. Tá bom? Essa é outra definição muito importante para a gente entender na hora de resolver e de trabalhar com esse tipo de atividade. Tá certo? Pronto. Dando continuidade então aqui. Vou botar o printzão. A gente vai estar fechando mais uma revisão zona aqui. Com essa revisão zona a gente fica mais sossegado. Aí a gente já vai para o conteúdo de substâncias e misturas. Pronto. Fechamos esse segundo ponto de cá. Terceiro ponto é definições, novamente. Bora falar rapidinho sobre o que é densidade. Gente, de forma simples, densidade nada mais é do que a relação entre a massa e o volume ocupado. Como assim, professor? Cara, quando vocês ouvirem o termo densidade, ele está dizendo o seguinte, que quando você pega um determinado elemento e pega esse elemento e distribui um determinado volume, a relação de densidade que é produzida ali vai definir se ele vai pesar muito ou pesar pouco. Tá? Nem pesar muito, pesar pouco. Na verdade, vai definir se ele vai ocupar muito espaço ou pouco espaço com a relação da densidade. Uma pergunta que a galera sempre faz, assim, com um contexto para trabalhar, claro que a maioria já mata de primeira, é aquela história de que a pergunta bestinha, né, de o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Acontece quando você pega 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, você vai pegar dois elementos que têm exatamente a mesma quantidade de peso. Agora, a diferença é justamente o seu volume, o volume que ele ocupa, certo? Podemos dizer que uma imagem ilustrativa, podemos dizer isso daqui, ó, que 1 quilo de algodão ele vai ocupar muito mais espaço que 1 quilo de chumbo, certo? Só que esse quilo de algodão vai ter o mesmo peso de 1 quilo de chumbo. Tá? O lance, a relação que nós precisamos analisar aqui é que a densidade, ela diz o seguinte, quanto de massa eu tenho em determinado volume? E ela relaciona essa característica de forma que a gente consegue perceber o volume que se ocupa de determinados elementos químicos. É por isso que a gente pode ver o chumbo e o algodão tem pesos diferentes, tem volumes diferentes, né? Tem mesmo peso, mas volume diferente. Se você jogar os dois na água, um vai afundar e o outro vai flutuar.
Porque na massa do chumbo, os compostos estão todos juntinhos, o mais perto possível um do outro. Então, eles estão tentando ocupar o maior espaço possível ali. Já no algodão, existe muito ar dentro do algodão. Então, tem muito espaço aberto naquele algodão. E aí, aquele espaço, o algodão não ocupa, ele fica aberto. Como ele fica aberto, ele acaba aumentando o seu volume para conseguir visualizar isso de forma mais clara. Quando a gente trabalha com densidade, a gente vai trabalhar basicamente com uma formulazinha, que é a fórmula padrão, que vai ser densidade igual a massa sobre volume, certo? Isso daqui a gente vai ver com muito mais frequência lá no segundo ano, tá? Ou seja, no segundo unidade, segundo semestre. E ela serve para a gente fazer os cálculos relacionados aos elementos que tem para a gente descobrir qual o volume que a massa daquele material ocupa, tá? Massa ou peso, né? E o volume é V de volume. Volume é que ocupa. Geralmente, o peso você pode encontrar em gramas e em quilogramas. E o volume você pode encontrar em ml, em litro, em metro cúbico, em centímetro cúbico e por aí vai, certo? Você pode encontrar essas duas relações, tá bom? E é muito comum a gente encontrar essa propriedade porque ela é uma propriedade específica dos componentes. Então, componentes, eles têm densidades específicas e você pode caracterizar, identificar um elemento através da sua densidade. Tá? É outro ponto importante para a gente trabalhar aqui. Então, bora lá. Pois é. Eu só vendo mensagem no chat, eu vou ver com atraso mesmo. Bora lá. Bom, então é o seguinte. Olha bem isso daqui. Dando continuidade agora, a gente vai falar de algumas propriedades da matéria, certo? De forma bem geral também. O que é que a gente pode falar das propriedades da matéria? Cara, a gente tem propriedades que nós chamamos de propriedades gerais e propriedades específicas. E é isso que a gente precisa compreender. Quais são as propriedades gerais da matéria? As propriedades gerais, de forma bem simples, são basicamente propriedades que podem repetir em substâncias diferentes. Então, as propriedades gerais são aquelas propriedades que vocês conseguem literalmente ver que pode ter mais de um elemento químico. Tá? E quais são algumas delas? Por exemplo, a cor é uma propriedade que pode dois elementos químicos diferentes, ou duas substâncias podem ter. Tá? Massa, afinal, você pode reduzir o peso de dois elementos à mesma quantidade. Ao volume também, você pode botar o mesmo volume. Tá? E você pode deixar ele na mesma temperatura. Então, são propriedades gerais. São propriedades que qualquer elemento pode apresentar, tá? Certo? E pode ter. E simplesmente essas propriedades não podem ser definidas, não pode definir o que é cada uma. Além das gerais, nós temos então as específicas, que nada mais é do que elas não são do que nada mais são do que propriedades exclusivas e particulares de cada material puro, podendo ser usada para identificá-la. Significa isso? Identificá-los. Significa isso. São propriedades que você só vai encontrar naquele elemento. Ela não vai se repetir em nenhum outro composto químico, tá bom? Ela só vai ser vista nele e ponto. Tá? Quais são? Ponto de fusão, ponto de ebulição, ponto de ebulição, calor específico, por exemplo.
São algumas propriedades que vocês conseguem visualizá-las apenas, tá? Nesses elementos químicos. Tá bom, gente? Então, temos mais um tópico da revisão puxada. Jogando no chat. Certo? Bom, com isso daqui, a gente fecha esse primeiro blocaço de conteúdo. E aí, a gente já vai cair no segundo bloco de conteúdo. Deixa eu ver se está aqui esse bloco. Já fiz esse bloco. Como diferenciar substâncias de misturas. Eu falei, já falei. Não, na verdade, com esse bloco aqui, a gente fecha essa parte. O que é que eu vou botar agora para vocês? Vou encerrar aqui essa gravação.